Fala, meu time, canal WB na área para mais um vídeo e a gente vai falar do empate entre Boston River e Bahia, válida pela terceira fase da Copa Libertadores, a última fase antes da fase de grupos, né? A última fase preliminar, né, cara? Aqui no Brasil ficou muito comumente chamada de fase preliminar, de pré-Libertadores, mas enfim, a terceira fase da competição sul-americana. E, cara, o resultado é bom. O resultado não é ruim, não. O resultado é bom, a atuação foi fraca. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Eu acho que tem um motivo muito claro, cara. O motivo dessa atuação de hoje, ele é claríssimo. Mas enfim, a gente vai chegar lá, vai falar. Beleza? Deixa seu like, hype o vídeo se puder. Compartilha pros seus amigos. Você que é torcedor do Bahia, puder compartilhar pros seus amigos que torcem pro Bahia também. Trazer mais gente pra nossa resenha. Eu sou o Wallace Borges, comentarista da TNT Esportes aqui no meu canal. Eu falo dos 20 times da Série A do Campeonato Brasileiro. Gente, vamos lá, cara. Eu acho que o ponto central do jogo de hoje é: o Bahia saiu de casa pra voltar com um empate e se sobrasse uma oportunidadezinha, se tivesse uma chancezinha, voltar pra casa com uma vitória. Não perder, ficou claro que era mais importante do que ganhar. Foi um jogo horrível. Não tô falando horrível do Bahia, não tô dizendo que o Bahia fez um jogo horrível, mas de ver pro espectador, pra aquele cara que gosta de futebol, foi um jogo chatíssimo. Um jogo horrível. Agora, a gente tem que colocar em perspectiva algumas coisas. Vamos, antes de destrinchar a partida, falar de alguns jogadores individualmente falando, a gente precisa falar que pro lado do Bahia é uma decisão até que não é das mais equivocadas não, cara. Cara, você tá jogando uma fase mata-mata de Libertadores, você enfrenta um adversário fora de casa, jogo no Uruguai, nem sempre é fácil, mesmo que o Boston River, tecnicamente falando, seja um time extremamente limitado. Quando você olha o resultado, e falando antes do jogo, né, se a gente estivesse conversando aqui antes do jogo, você falaria, cara, tá show, cara, o jogo foi ruim, mas voltamos com empate, tá bom. Mas quando você vê o jogo, e quando você vê a diferença técnica e até tática do Bahia pro Boston River, você fala, cara, dava pra ter ido além. Eu acho que o plano de voo do Bahia, ele poderia ter sido alterado no meio pra ser um pouquinho mais agressivo, pra ser um pouquinho mais incômodo ao adversário. Acabou ficando muito tranquilo pro Boston River. Você pega em posse de bola, o Bahia foi muito superior, 65% de posse de bola, mas finalizações só 5, cara. Sendo que dessas 5, apenas uma no gol. Então, assim, eu acho que não encaixou de fato o jogo, mas na prática não acelerou. O Bahia tomou a decisão de não acelerar o jogo, de tirar a velocidade do jogo e manter e cozinhar em banho-maria a partida. Foi o pior jogo do Bahia, dos 3, né? Da Copa Libertadores até agora. O Bahia, até na altitude lá contra o The Strongest, jogou muito melhor do que jogou hoje. Mas é isso, eu acho que o Bahia respeitou demais a Libertadores hoje. Sendo que claramente ele era um time muito melhor. Tecnicamente falando, era pra ter sido um amasso e deu pra ver que era mais essa questão do não querer se expor, de não voltar pra casa com uma derrota. Eu repito, o resultado não é bom, a atuação é que foi meio ruim. A atuação foi ruim, né, no final das contas. Você pega jogadores, por exemplo, acho que há de se destacar algum, defensivamente falando. Eu acho que a partida defensiva do Bahia foi uma partida muito interessante, muito legal. Gabriel Xavier, mais uma vez, fazendo a lateral direita, a dupla de zaga com Canu e Santimingo. Acho que o Santimingo, mais uma vez, vai mostrando por que ele chegou a peso de ouro, entre aspas, né? Mas com a expectativa muito grande, com essa coisa de vai chegar o zagueiro canhoto para construção de jogo e etc. E ele fez uma partidaça, pra mim é o melhor em campo. Eu teria eleito ele o melhor jogador em campo. Apesar de, defensivamente falando, um jogo pouco seguro do Marcos Felipe, tá? O Bahia toma um gol anulado, pra mim, em falha do Marcos Felipe. E eu já vou adiantar enquanto tá tranquilo, tá? Se o Bahia quiser disputar alguma coisa nacional, a chance de título não vai ser com o Marcos Felipe. Com todo respeito ao Marcos Felipe, que não é um goleiro péssimo, não é um goleiro horroroso, mas o Bahia precisa mais. E hoje ele quase botou tudo a perder.
mas estava impedido. O jogador do Boston River estava impedido e aí não perdeu o jogo. Hoje eu acho que também posso dar para elogiar uma baita partida do Jean Lucas, mais uma, né? O Jean Lucas fez uma partida de muita recomposição, de recuperação de bola, dessa coisa de quebrar a linha, de pisar na área, de ser um auxílio aos pontas e até o Everton Ribeiro na armação do jogo. Também foi muito bem. O Jean Lucas foi eleito, inclusive, o craque da partida pela Conmebol. Mas do meio pra frente foi uma atuação muito fraca, né? De maneira geral. A partida do Lúcio Rodrigues muito apagada, do Everton Ribeiro também apagada. Os pontas também, Ademir e Pulga longe da sua melhor participação possível e daquilo que eles podem fazer. Mas eu acho que... E as substituições no segundo tempo, de maneira geral, do Rogério, elas são meio... Elas não mudam tanta coisa, assim. Você troca o Gabriel Xavier pelo Gilberto, você bota um lateral, você imagina que vai ser um lateral mais solto. Não, ele fica preso, joga de maneira extremamente burocrática no segundo tempo. Você pega ali a entrada do William José, ele, ao invés de ser de fato uma dupla de ataque com o Lúcio Rodrigues, para ter a maior quantidade de jogadores possíveis dentro da área para incomodar a zaga do Boston River, não. O Lúcio vem fazer em vários momentos a ponta esquerda, fica longe do gol. Ele troca um lateral esquerdo por outro, troca o Juba pelo Borducci, entra o Cauli no lugar do Everton Ribeiro, o Michel Araújo no lugar do Ademir. Eu acho que o Rogério, a minha maior crítica ao Rogério, e eu entendo, acho que o Rogério entende pra caceta dessa competição. Bagulho. Campeão, porra, sendo o principal jogador talvez do São Paulo. Mas eu acho que hoje, enquanto treinador, ele subestimou o time dele e superestimou a dificuldade que é uma Libertadores fora de casa. Talvez a Libertadores já não seja mais a mesma da época que o Rogério viveu nesse nível de enfrentamento, né? Hoje os brasileiros são absolutamente superiores, técnica e taticamente. Eu acho que o Bahia poderia ter sido mais senhor do jogo, poderia ter sido mais protagonista do jogo e menos jogando nessa condição de, não, a gente tá indo pro Uruguai e se voltar com o empate tá bom. Cara, até tá. Não tá ruim não. Mas dava pra ter acabado hoje a eliminatória. Dava pro Bahia ter vencido hoje a eliminatória. E eu acho até por motivos diferentes do jogo contra o The Strongest. Contra o The Strongest poderia ter acabado no jogo da ida, mas pela falta de gols. Pela dificuldade da bola entrar. Eu acho que o Bahia foi muito mais corajoso contra o The Strongest do que hoje contra o Boston River. Eu não entendi. E eu definitivamente não entendi a estratégia. Por que foi mais corajoso na altitude de 3.600 metros do que hoje contra o Boston River. Enfim, teve posse de bola, mas um jogo muito burocrático, um jogo muito cansado, enfim. Mas acho que é isso. O resultado é bom. Na volta o Bahia tem tudo pra ganhar de muito do Boston River em casa e jogar a fase de grupos da Copa Libertadores. Beleza? Bota nos comentários, quero saber a sua opinião sobre o jogo. Fala, torcida. Excelente conteúdo aí do Wallace Borges, um dos comentaristas da TNT Esportes. O Bahia realmente jogou muito abaixo do nível que jogou contra o The Stranger aqui na Fonte Nova e também lá na altitude. Jogou muito abaixo. O time chegou com uma visão. O empate é o suficiente. O Bahia não atacou, teve apenas um chute a gol, poucos escanteios. Se não me engano, o Bahia teve apenas um escanteio em jogo e apenas 5 finalizações a gol. Então o Bahia foi com um pensamento aí, o empate tá bom, vamos segurar e resolver na Fonte Nova. Pelo menos esse é o pensamento do Bahia. Rogério Ceni deu entrevista no pós-jogo e ele criticou bastante o gramado. Disse que o gramado estava ali em uma performance muito baixa e foi ali crucial para o desempenho da partida. E também destacou que o Bahia poderia ter chutado mais a gol, poderia ter feito mais finalizações. Foi o que disse Rogério Ceni. Disse que na Fonte Nova o resultado será diferente e favorável ao Bahia, que da visão dele o Bahia fez o dever de casa, fez o trabalho de casa, porém poderia ter chutado um pouco mais, o resultado poderia ser melhor, mas para o treinador tá de bom tamanho. Os torcedores aí pediram a saída do Rogério Ceni. Não sei se já é o momento, mas os torcedores ficaram na bronca. Fiz aqui uma enquete nesse canal, no meu canal aqui do Bahia, e nessa enquete aí 86% dos torcedores dizem que já chegou a hora de Ceni deixar o elenco tricolor. Informações de última hora é que o Grupo City pretende permanecer aí com o treinador, porém, se é uma classificação aí para a Libertadores não vir, o Ceni vai ficar por um triz de ser demitido. Informações aí de última hora, o Bahia tem que avançar
para a fase de grupo da Libertadores, e se não avançar, eu creio que o Ceni não fica para o Campeonato Brasileiro, isso porque a torcida já está começando a ficar na bronca e o adversário é o Boston River, um adversário considerado fraco aí na competição, um dos adversários mais fracos, não ganha aí há mais de 11 partidas no Campeonato Uruguaio, se eu não me engano, então é um adversário considerado fraco, e o Bahia tem a obrigação de vencer e se classificar, mas caso aí a classificação não venha, então o Rogério Ceni aí muito provavelmente vai dar adeus ao Bahia. Deixa aqui, torcedor, seu comentário. Você acha que já chegou a hora de Ceni dar adeus ao Bahia? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no nosso canal e também deixe o seu like.